meus queridos? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Estão vendo quem está aqui? É o próprio, né? O fugido da semana anterior. Das semanas anteriores. Já fazem duas? Já foram 2 semanas. Eu acho que ninguém sentiu falta, não. O Dário Não. com certeza tirou de letra esses períodos aí. Muito pelo contrário. Nas duas aulas eu disse eu volta logo, com você aqui é muito mais tranquilo, a nossa interação, a gente se dá, eu fico cutucando você por baixo da mesa aqui. Eu não sei quem viu a aula da semana passada, lembra que eu falei que tem o grupo lá dos provocadores? Provocador. Ele tá se provocando, tá vendo como ele é provocador mesmo? Tá vendo? Depois eu corrigi, eu falei que são os colaboradores. Colaboradores. Tá? Quem viu a aula da semana passada sabe do que eu tô falando. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui, nesse domingo, nessa manhã de domingo. E de novo, a gente fala amanhã porque esse vídeo ele vai ser lançado... Apresentado às 10 horas da manhã de domingo. Do domingo, tá? E não sei se você sabe, 5 de julho, primeiro domingo do mês de julho, segundo semestre seu. Olha como passa o tempo, né? A gente fica aqui 2020. Fazendo essas gravações, quando a gente atenta para o detalhe, já se foi vários meses. Exatamente. Aí. Tanto que você achou que tinha perdido uma aula. Só, né? Foram duas, né? Foram duas. Então, hoje, a gente quer estender o convite a você, que vai nos assistir agora na parte da manhã. A gente tem culto de ceia hoje à noite. Sim, siga pelo YouTube. Isso, YouTube lá, acompanha com a gente lá, tá? Igreja Metodista SR. Isso. Entra lá e acompanha culto com a gente. de louvor e adoração, às 18h45. Exatamente. Semana passada, a gente está estudando então, entramos já numa segunda unidade, que é Viver com Sabedoria. E a lição que a gente está estudando, a gente dividiu ela em 2 partes, é a lição Viver com Sabedoria, lição número 7. Lição número 7. Parte 2 hoje. E para a gente não sair do zero... peraí. Antes de tudo, Dirceu, deixa eu me confessar aqui que eu cometi um ato falho domingo passado e quero pedir perdão para vocês, porque eu não quero ensinar errado não, e não deu tempo de fazer a devida correção no vídeo. Nós estávamos falando dos blocos, dos grandes blocos, que a Bíblia é dividida, né? Do Antigo Testamento, Sim. Que é o Pentateuco, os livros históricos, os sapienciais ou livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E aí falamos dos 4 grandes blocos do Novo Testamento. Os Evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, o livro histórico de Atos, e as cartas e epístolas. E aí quando eu fui falar Apocalipse, eu falei Apocalipse de João Batista. João Batista não estava lá sem a cabecinha dele, não. Tá? É o Apocalipse. É tanto João na Bíblia que a gente confunde. Entendeu? Mas eu precisava fazer essa correção, tá? E me perdoem, tá? Por esse ato falho. Ele é uma pessoa presente no texto de Apocalipse, mas não é ele que escreveu. Sim, não é ele que escreveu, não é ele que recebeu do Jesus Cristo, do Espírito Santo, para escrever. Só para corrigir. Mesmo porque João Batista foi decapitado em Herodes lá antes de Jesus ser crucificado. Por isso que eu falei que ele não estava lá sem a cabecinha dele lá. Estava espiritualmente presente. Exatamente. Correção feita. Semana passada a gente conversou bastante então sobre a questão da sabedoria, do livro de Provérbios, né? E só para dar um resumão para a gente aqui, né? Sim, de como foi, para a gente continuar. A gente falou dessa questão da lição e do perigo das pessoas estarem vivendo a vida como se a vida fosse uma vida que durasse perene, só neste mundo. Só neste mundo. Sim. Fosse só para esse tempo. Exato. E na verdade essa vida, nós somos aqui turistas, isso, passageiros. Passageiros, eu diria. E a música que você falou um dia já, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. O céu já te vi. E para a glória do Senhor. Então, essa vida é uma vida que a gente tem que fazer dela uma escola para a gente e para o próximo que vive ao nosso redor, mas ela não termina aqui. Ela é só uma vida passageira. E a gente citou lá, então, a passagem de Salmos, que fala sobre a vida ser bem vivida. Já os anos, a partir dos 70, já são enfadonhos, já são sofrimento para a gente. Sabe o que me veio à mente agora, Sim. você falando isso? Uma conclusão minha. Né? Por que a gente passa um tempo aqui, antes de ir para
reinar com o Senhor eternamente. Sim. É aqui que Jesus vem ensinar sobre o amor. Então, esse ensinamento sobre o amor vem para a gente começar a praticar aqui já. Porque se você não se dá bem aqui, como que você vai se dar bem eternamente com uma pessoa do seu lado? Então a gente aprende aqui. Isso. E quando a gente vai estudar sobre sabedoria, está incluído nesse enfoque da sabedoria você aprender a amar o seu próximo também. Dessa forma. E não só o seu próximo, que às vezes o seu próximo pode não ser o seu amigo. Exato. Porque Jesus ensinou também que nós devemos amar os inimigos. Foi tema de uma nossa Tema de várias lições para trás. Quando você faz alguma coisa para alguém que, entre aspas, é seu inimigo, a Bíblia fala que você amontou brasas vivas sobre a cabeça dele. E às vezes essa atitude de demonstrar essa empatia para com essa pessoa, você ganha essa pessoa, deixa de ser inimigo. Exatamente. E aí, as pessoas pensando que a nossa vida é essa vida aqui, que ela é se encerra só aqui, essa, né? encerra aqui. Vamos para fazer o máximo aqui para viver o máximo aqui. E aí eu usei eu usei uma palavra para significar isso, que é a questão da coisificação. As pessoas querem ter, querem comprar, materiais, querem acumular. Elas não se preocupam com o ser, mas com o ter. Com o ter. Tá. E eu usei disso, você deve ter visto, se você teve tempo de assistir o vídeo da aula passada, eu usei uma palavra lá, disso, que dizia assim, muito mais perigoso do que ter, comprar e acumular, hoje, é a questão de querer mostrar. Às vezes eu não preciso de uma determinada coisa, mas aparência. Eu compro para mostrar, para falar que eu tenho aquilo lá. Então, e a gente leu alguns textos que falam a respeito disso. Nós fizemos uma passagem lá, que é uma comparação entre o que é a sabedoria e o que é o ensino. Falamos da diferença de sabedoria e ensino. E o mais importante falamos dos grandes blocos, né? Porque nós citamos que o livro de Provérbios que nós estamos estudando aqui, ele está num bloco chamado de livros sapienciais, poéticos ou sapiensais, o livro da sabedoria. E nós fizemos um apanhado de todos os blocos, porque que a Bíblia é separada para facilitar a nossa leitura e a nossa compreensão, tá? Os grandes blocos. E aí, falamos um pouquinho da história do Apocalipse, quem escreveu, Salomão, durante seu reinado. Apocalipse? Apocalipse. Você está querendo me pegar, hein? Apocalipse é que aqui o último grande bloco do sapienciais? Do Novo Testamento é Apocalipse. Sim. Então quando eu li aqui, falei de Salomão, falei Apocalipse de Salomão. Provérbios de Salomão. A gente sabe que a história de Salomão, aqui, quando Salomão pediu para o Senhor sabedoria, Deus deu a ele sabedoria e conhecimento juntos. Sim. Né? E aí ele escreveu os 3.000 provérbios, isso está lá em 1 Reis capítulo 4, né? A gente pediu para que você estava lendo. Salomão foi o terceiro rei em Israel, governou depois de Saul e depois de Davi, foi seu rei. Falamos da palavra hebraica, que tem a palavra que significa provérbio, que é a palavra machal, que está na nossa revista também, sim, que significa comparação e semelhança. Falamos de alguns tipos dos provérbios, que a maioria deles é feita por paralelismo. Citamos alguns exemplos de paralelismo, falamos do paralelismo antitético, que é a questão dos textos que se opõem, né? Falamos a respeito disso também. E depois, Dirceu, nós fomos para aquilo que eu achei que era mais importante, como se adquire conhecimento, como se adquire estudo, como se adquire inteligência. Aí a gente falou, lendo, estudando, isso, ficando perto de pessoas inteligentes, hoje eu posso falar, a gente aprende bastante, tá? E eu brinquei disso com as pessoas, né, com os nossas queridas, que a gente aprende muito ensinando. Com certeza. Quando você ensina, na verdade você está aprendendo mais do que a pessoa, muito, porque você está revisando aquilo que você já havia se preparado e está fluindo esse conhecimento para outros. Para outros. Para dar uma aula de 30, 40 minutos, quanto tempo você leu a lição, a revista, a pesquisa, buscou recurso? É muito tempo. Não é só os 40 minutos que passa aqui, com certeza. E depois, como que a gente vai aprender? Talvez aqui, falando com você, a gente erra, a gente gagueja, a gente faz umas coisas. Quando a gente vai ver o vídeo e vai dar
uma editadazinha no vídeo, né? Olha, deixa eu confessar aqui, tem alguns irmãos da nossa igreja que querem que a gente deixe os cacos aqui no final. A gente está pensando em fazer isso, mas fazer isso de todos depois. Mas não sei não se vai sair isso, né, Dirceu? Eu já deletei os originais, só tem os editados. Os 3 que eu gravei sozinho, eu tenho lá os originais ainda. Eu vou pegar um saquinho, mas aí vai ser só meu, aí não tem graça. É legal o nosso caco aqui. Então, depois que a gente vai ver o vídeo, né, fazer a edição dele, a gente vê ele inteirinho e a gente está aprendendo mais ainda. Está escutando aquilo que nós falamos, que nós conversamos. E aí surgiu lá atrás, uma das aulas atrás, a gente falou, desculpa, aqui é assim mesmo, tá, pessoal? É assim, vai lembrando as coisas e vai falando. Numa aula lá atrás, eu e o Dirceu ficamos em dúvida sobre quem era o jovem que Paulo teve que circuncidar, porque ele ia estar com Paulo lá, e a gente não lembrou. Ele era o próprio Timóteo, que pela mãe ser, ele ser de pai grego e mãe judia, ele não era circuncidado. Mas Paulo falou, você vai ministrar para os judeus. Como então, testemunho, né? Então é melhor que você esteja circuncidado. E foi o próprio evitar Timóteo. Constrangimento. E na hora a gente não viu isso, a gente não lembrou dessa passagem. E aí depois nós fomos estudar para ler, ver quem que era, foi o próprio Timóteo. Então só para lembrar que a gente vendo o vídeo, a gente aprende também. E aí aquilo que eu considero, assim, uma das coisas mais importantes da aula da semana passada, que a revista trouxe, Dirceu, é assim, como se adquire sabedoria. Sabedoria. A nossa revista, ela traz 2 pontos, como se adquire sabedoria. Ela coloca assim, temendo a Deus e buscando o conhecimento do Senhor. E aí eu busquei um outro subsídio de um outro estudo na internet, estudando sobre esse assunto, eu coloquei, pedindo a Deus. Sim. Obviamente, Tiago 1,5. Inclusive, a Bíblia, existem várias exortações para você buscar, que você vai achar, e pedir, que dar-se-vos-á. Mas também tem aquele outro detalhe, que às vezes você pede para o seu próprio interesse, e aí fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com seus próprios deleites. Então, também existe, aliás, deve existir sabedoria no que pedir. No que pedir. E se você teme a Deus, o seu pedido já vai ser com sabedoria. Não vai ser para um proveito próprio que de repente possa fazer um mal para alguém. Não, de forma que aí já entra no outro aspecto que não é sabedoria. Aí tem a questão do discernimento. Um dom do Espírito Santo. Quando a gente vai fazer determinadas coisas, fala, a consciência não deixa eu fazer. Não tem nada a ver com consciência, irmão. É o Espírito Santo que está em você, que fala, que dá aquele choque, que fala, opa, recua. Vai questionar. Recua e questiona, não, então volta para trás. Lembrei de mais um caso, Dirceu, que a gente estava falando a respeito de pedir e não recebeis. A velha pergunta que o pastor fez lá na classe que a gente está estudando de manhã, lá no Zoom, com o pastor Eduardo, a nova aliança, a antiga aliança, né? A importância das duas. E a pergunta que ele fez no grupo é, quando você ajuda alguém, você é abençoado? Sim. Então, sim, aí ele falou, não é abençoado, você ajuda os outros para abençoar o outro. Tá, a partir desse lado agora ficou claro, eu entendo que assim, eu não devo fazer nada, eu não devo querer ajudar o outro para eu receber bênçãos. Em detrimento de um benefício para você. Para mim. Eu tenho que ajudar a ser parceiro do outro para abençoar o outro. Aí é outra história. Então, e o próprio Jesus já garantiu que alguém, ao dar um copo de água para alguém que precisa, nunca perderá o seu galardão. Nunca perderá o galardão. É bíblico isso. Exatamente. E às vezes a gente não dá valor para isso e passa desapercebido. Não é que você vai ficar quantificando quantas coisas boas você fez. Mas o importante é fazer. Deus conhece a sua intenção, o seu coração e a motivação que levou você a fazer isso. Né? Então, eu não sei se contei aqui que eu digo aqui no nosso espaço aqui, teve um dia, um sábado de manhã, que eu voltei descalço para casa, de novo. Aí eu tenho que enfrentar a patroa lá. Né? Na verdade ela estava comigo. A gente estava pegando um almoço num restaurante lá na cidade. Eu estava com um tênis que eu usava, normal, tal, e tava de meia no pé. E aí tinha um rapazinho ali, lá fora, na porta do restaurante, a gente drive-thru, vai lá, pega, tal, né, entra pra pegar. Ele tava, o que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando ver se alguém aparece aqui pra me dar um lanche, uma comida. Eu falei, você quer uma comida? Eu quero. Eu quero. O que você quer?
Tá friozinho, né? Tava friozinho mesmo, tava de blusa, tava de agasalho, tava de tênis. Não quer uma feijoada? Aí eu quero uma feijoada. Aí com friozinho vai bem, né? Vai bem. Eu pedi uma pra mim, né? Vou pedir uma pra ele também. Aí pedi a feijoada, o rapaz foi lá, trouxe pra ele, você pode depois ter um lanche pra ele aqui. Não tô fazendo pra me engrandecer não, tô contando um testemunho. Sim. Tá? Que a gente faz automaticamente. E aí o rapaz veio lá, trouxe minha comida e tal. Eu tava saindo, olhei pro pé dele, mas não tive dúvida. Mas em nenhum momento eu hesitei. Eu peguei, tirei meu tênis e falei, vê se serve. Aí a Ana Márcia lá do outro lado da rua, do carro, já olhou pelo vidro. De novo. Aí ele falou assim, o menino falou, como é que você vai embora? Eu falei, vou de meia, vou andando de meia, pode ficar tranquilo, eu chego em casa e tal. Então foi isso. O Espírito Santo falou, aí faz. Abençoar a pessoa. O que vem de galardão depois é o Senhor que vai acertar conta com a gente depois. Né, Dirceu? Né? Então é isso. E aí, como adquirir sabedoria foi, Dirceu, um ponto importante que a gente conversou na semana passada, que é pedindo a Deus, temendo a Deus, agradando a Deus e buscando a meditação na palavra do Senhor. Nós falamos só de 4, só desses 4 aqui. E o interessante, Dirceu, é que quando a gente fala agradar ao Senhor, a nossa revista lá do aluno, ela fala, se me permita ler, Dirceu, é recapitulação mesmo, né? A palavra, né? E aí, eu não podia esquecer, eu citei, brinquei com você, Dirceu, o clássico, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Provérbios, e está lá em Salmos também, né? Provérbios 1, versículo 7. E aí a revista falava isso, que a palavra princípio, para o hebraico, reshit. Pastor Eduardo, meu hebraico tá bom, reshit. Tem, entre outros significados, o sentido de a parte mais importante, a essência, o que sugere que o verdadeiro conhecimento e entendimento estão fundamentados na fé. Isso foi o que a gente falou na semana passada. E aí, se você for ver princípio, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, e você adquire sabedoria meditando na palavra e agradando ao Senhor, eu usei um exemplo. Tem culto hoje, tem ceia hoje. Sim. Hoje tem mesmo, né? Tem escola dominical, tem célula, tem trabalho dos homens, das mulheres, da mocidade. E aí você fala, não vou, não posso, não quero. Vem um tio, vem um pai, eu vou ter que levar cachorro no veterinário, tem passeio ciclístico, tem não sei o que, tem um jogo e tal. E você não vai. E como que você agrada a Deus se você não está na casa dele? Eu estou falando casa hoje, a gente não está na igreja, esquece isso. Casa do Senhor. Está nas 4 paredes, né, fisicamente. Casa do Senhor, templo a igreja do Senhor, está viva, que é a tua casa. Que é a tua casa hoje, a casa do Senhor. E você não participa, como você vai agradar a Deus dessa forma? Então esse foi um dos temas que a gente falou semana passada, Dirceu. Então o pessoal já está bem escoladinho ali. E aí, nós entramos num texto, Dirceu, que é o de Provérbios 8. Eu não li esse Provérbios 8 lá, Dirceu, que é um dos temas da nossa revista. Provérbios 8, versículo 22. 22, isso. Que Salomão escrevendo aqui, ele fala da sabedoria como uma sabedoria, a ideia da sabedoria é personificada. Algumas pessoas, um simples artifício literário que se chama personificação da sabedoria. Mas o Dirceu, dá para ler o texto antes? Você quer falar daquilo que você tem primeiro da nossa história? Depois a gente vê os textos de Provérbios aqui. Então, eu ia fazer o comentário do sábio lá, Sim. Mas fugiu um pouco o contexto que você adiantou. Eu vou direto para a personificação. Perfeito, Dirceu. Vamos lá. É assim, a gente vai atropelando aqui, a gente chega num sentido... Combinamos tanto isso, e aconteceu. Ele vai falar do sábio, eu vou falar da manga. Vem história aí. Não, mas agora eu vou falar da personificação. Agora da personificação. Sim. E depois a gente volta na história do sábio lá. Tá legal. Vamos lá. Eu tomo mais uma Segundo a palavra do apóstolo Paulo, em Colossenses 2, de 2 a 3, se vocês quiserem acompanhar aí, podem abrir lá. Colossenses 2, a Bíblia de Jerusalém, nós estamos com ela aqui. Folha um pouco fininha, mas a gente chega lá. Ô, Dirceu, eu comprei um molha-dedo lá pro meu... Um molha-dedo? Ajuda muito. Ajuda, né?
Você sabe que essa história do molha-dedo, quando eu vou no supermercado, eu fico angustiado, porque a sacolinha, quando se passa álcool na mão, pai, não abre aquela de jeito nenhum. Eu vou lá no queijinho, eu vou no queijo, vou nas coisas que são da geladeira, que tem um suorzinho para molhar o dedinho para poder desgrudar a sacola. É disso aí, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte e comentários à parte. Não vai ter edição nisso aí, não. Colossenses 2, de 2 a 3. Ele fala assim: cuidado de Paulo pela fé dos colossenses. E quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente. É Paulo escrevendo para a igreja de Colossos. Para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e à compreensão do mistério de Deus, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Paulo está citando aqui algo muito interessante, que ele faz a relação da personificação da sabedoria com a pessoa de Jesus. E quando ele coloca isso, quando a gente vai lembrar do texto de Tiago, que fala: se quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Existe sentido nessa frase de Tiago, porque Jesus já deu o seu Filho para toda a humanidade. Então, se você vai pedir a sabedoria, se ela já está personificada em Jesus, se você aceitou a Jesus como seu Salvador e seu Senhor, essa sabedoria está vindo junto no mesmo pacote. Isso. Que, como disse lá no seu texto de 8 de Provérbios, que no princípio, né, Provérbios 22, Yahvé me criou primícias de sua obra, Isso. de seus feitos mais antigos, desde a eternidade fui estabelecida. Falando a respeito da sabedoria. E trazendo agora, contemporaneizando para a figura de Jesus, Jesus, segundo o livro de Gênesis, ele estava presente na criação, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade estava presente primeiro lá. João, no princípio era o Verbo, e o Verbo João, o Evangelho de João. Isso. Primeiro João. Não é primeiro João. João capítulo 1. João capítulo 1. João. Isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Exatamente. E esse Verbo, tornando-se carne, personificou-se na pessoa de Jesus Cristo. O Messias, o Deus presente, o Emmanuel. Isso. Tá? Então, a gente leu esse texto e para lembrar também que às vezes a Bíblia coloca, né, no caso do apóstolo Paulo agora, a sabedoria como em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Okay? Aí ele coloca mais aqui à frente assim: para onde a gente quer ser levado hoje? Como pessoas ou como igreja? Vamos deixar de nos encantar com o que a maioria está fazendo? O que o mundo hoje procura fazer para se agradar? Ficar atrás de notícias falaciosas que muitas vezes só levam a promover aquilo que você falou, consumismo desenfreado. Exato. E esquece da essência, que é a perenidade que Deus oferece através da sua vida. Lá no final do capítulo 1 de Provérbios, ele dá essa lição pra gente. Né? Que como você... O que é necessário para viver? Depois tem uma palavrinha aqui também para a gente fechar sobre isso. Ele dá o exemplo nos evangelhos a respeito de observar os lírios do campo. Né? Exato. Eles crescem e uma beleza tal que às vezes o homem não consegue reproduzir aquilo, mas a essência de Deus está presente aí. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um Deus. Sim, no sentido da glorificação de Deus na sua criação. E linkando a esse aspecto, nós falando de perenidade, sim, eu só vou ler mais uma ilustraçãozinha aqui, que eu achei muito interessante, que vem a ilustrar esse nosso sentido de estudo sobre a sabedoria. Legal. Que há muito tempo atrás, que existia um sábio famoso no Egito, cuja sabedoria era admirada por muita gente, por todos aqueles que viviam ao seu redor. E chegou naquela região um turista americano que queria muito conhecer a sabedoria desse homem. Eu lembrei aqui rapidamente da história da rainha de Sabá, que veio saber sobre a sabedoria de Salomão.
Este homem também, que era o egípcio famoso naquela região, chegou um turista americano e queria saber como que era a sabedoria dele. E aí ele então vai, procura onde que esse homem mora, onde que ele está, informam para ele e ele vai falar com ele pessoalmente. Quando ele entrou na casa daquele sábio, ele ficou de certa forma assim meio constrangido com o cenário que ele viu. O visitante constatou que esse sábio vivia num quarto pequeno, muito modesto, cheio de livros. Os únicos móveis eram uma cama e uma mesinha e um banco. Aí ele vai e pergunta então para o sábio, mas onde estão os móveis? O sábio olhou para ele, deu uma pestanejada e falou assim, e onde estão os seus? Onde estão os seus móveis? O turista se espantou com essa pergunta. Tá na minha casa, eu sou turista. Ah, mas peraí, eu estou aqui de passagem, né? Aí o sábio concluiu e falou, eu também. Eu também estou de passagem. Então não preciso ter nada disso aqui. Isso. Aonde eu vou habitar, sim, lá é importante ter o meu móvel. Ele está guardado. Aonde está o tesouro, aí estará o teu coração. Jesus já citou essa frase também. E é assim que nós caminhamos. Essa ilustração vem para nos lembrar de que às vezes nós podemos imaginar que a nossa vida aqui é perene. Não, nós estamos só de passagem. Quando Jesus orou lá em João 17, pedindo a Deus para que cuidasse dos seus irmãos e cordeiros com ele, os seus discípulos, aqueles que viessem a crer nele, o que ele citou? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Do mundo eles não são, como eu também não sou. Peraí, se nós não somos do mundo, da onde nós somos? Da onde viemos? Então Jesus já estava, de certa forma, colocando para Deus ali algo muito especial, que era o cuidado para com a criação de Deus. Exatamente. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, um dia retornaria para o seu local de habitação real. Não este mundo passageiro e efêmero, que tudo se corrói, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, né? Onde a ganância do rico vem, de certa forma, querer tirar a paz de espírito daquele que já tem pouquinho, ainda acaba tirando aquele. Normalmente sempre vai sobrar a bomba para o lado dos mais fracos. E é ele que vai pagar o preço. Como a gente tem constatado, em certa forma, durante essa pandemia que estamos vivendo hoje. Muitos que têm as suas pequenas empresas, microempreendedores, estão falindo porque não podem trabalhar, o seu sustento que vem para sua casa, uma coisa vai atingindo a outra. Mas a palavra de Deus nos exorta que nós devemos manter firmes, porque Jesus falou, mesmo nas aflições que vocês estiverem no mundo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e vós, se vocês crerem em mim, vencerão também. Ainda que, como dizia Abacuque, que o produto da oliveira minta, eu ainda vou continuar louvando ao meu Deus. Eu sei que a situação não é boa para muita gente. Graças a Deus nós temos um certo conforto que Deus nos permitiu caminhar assim. Mas nós sabemos que muitos estão numa dificuldade tremenda. E somente nós podemos dizer que é a graça de Deus que pode dar força para vencer. Tudo que o mundo oferecer é passageiro e não vai levar nada, mas o que Deus oferece é a promessa de uma vida eterna, aonde a miséria vai acabar. Amém. Toda essa pandemia nunca mais existirá, nem dor, nem choro, nem lágrima. É o que Deus promete para aqueles que nele crerem e confiarem e o agradarem, conforme o Dário colocou ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando for pedir, lembre-se, tenha temor a Deus. Não temor, medo. Que às vezes a gente confunde o temor com a questão do medo. Quando a Bíblia fala de temer a Deus, não é no sentido de medo, mas no sentido de respeitar aquele que é, de certa forma, uma autoridade para você. E Deus é essa autoridade maior que rege todo o universo. Pode dizer aqui, ó. Posso ler esse pedacinho, Dário? Tranquilo. Para nós, a nossa revista aí, no adendo do professor, ele faz a pergunta aqui, né? O que significa realmente o temor do Senhor? Então ele fala, para nós a palavra temor tem muitas vezes uma conotação negativa, como ter medo de algo ou alguém. Eu temo a Deus porque Ele pode me punir se eu fizer alguma coisa errada. Não é nesse sentido que a Bíblia trata a questão da palavra temor. Mas
Em que sentido? O termo hebraico pode significar isso. Por exemplo, Jacó temeu quando se preparou para se encontrar com seu irmão Esaú. Aí medo mesmo. Aquilo é medo, porque ele sabia que em algum momento ele tinha enganado o irmão no troca da bênção, se vestiu com a roupa peluda para o pai, que já era cego, não perceber que era ele, porque Esaú era peludo e Jacó não. Então ele vestiu uma pele de cabrito, foi lá para o pai pegou, não enxergava, falei, a pele é de Esaú, mas o cheiro está diferente, a voz está diferente. Ele falou, não, mas sou eu mesmo. E aí, Jacó tinha feito isso, enganou seu irmão, inclusive o nome Jacó é enganador, né? Suplantador, enganador. Isso. E depois Deus transformou esse nome para Israel. Exatamente. Né? Que é cheio de glória. Exatamente. Mas nesse momento que ele fugiu. Foi encontrar com seu irmão, ele teve medo. Exatamente. Medo, não temor, respeito, mas medo mesmo. Porque ele imaginou que o irmão dele ia querer se vingar dele. Mas a palavra temor pode ter outras nuances de significado. Quando se refere a uma pessoa de alta posição, ela tem a ideia de respeito ou reverência diante daquele indivíduo. Um exemplo, um súdito e um rei. Ele chega diante do rei e faz as suas reverência. Ele ajoelha diante em sentido de reverência. Isso. Às vezes também, quando a gente está na igreja, a gente usa esse termo, em reverência a Deus, vamos colocar em pé para ler a sua palavra. Então, essa referência é esse temor que é colocado. Exatamente. Temor, respeito. Deus quer que o temamos nesse sentido. Desse jeito. Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Uhum. Como podemos pensar a respeito de Deus com indiferença ou tratá-lo com leviandade? O Senhor Deus deseja que tenhamos uma reverência saudável a Ele, e de tal forma que respeitemos a Ele e a sua palavra. Amém. Ô Dirceu, dá para continuar, Dirceu? Dá? Dá sim, pode continuar. Este temor está intimamente relacionado à confiança. Se você tem essa confiança plena em Deus, você não vai ter temor, medo de que alguma coisa possa acontecer. Diferente, a causa e consequência é uma coisa. Eu estou com medo porque eu fiz uma coisa errada. Exato. Você teve 2 filhos, né? 2 filhos. Você teve? Não, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Quando eram pequenos, você chegava em casa, se estavam quietinhos no canto ali, um aqui, outro lá. Opa. Alguma coisa já está diferente. Aí você fala assim, Felipe, foi o Brian! Já é meio assim. Então, é isso aí. Temor, quando você tem confiança, você respeita. Você respeita. Já chega e convive. Isso. Né? Aí ele continua aqui. Isso. O Senhor Deus deseja que tenhamos uma reverência saudável e respeitemos a Ele e sua palavra. Isso. Esse temor está relacionado à confiança, pois somente podemos respeitar e reverenciar verdadeiramente a Deus quando cremos que Ele é, de fato, tudo o que a sua palavra e a Bíblia diz. Que Ele é. Ou seja, se você não crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, como que você vai crer em Deus? Como que você vai amar o seu próximo? Então, quando a gente fala que a Bíblia é a nossa referência, nós queremos afirmar que, a partir daquilo que está escrito aqui, nós entendemos que é o pensamento de Deus. Você falando aí, eu lembrei 2 histórias. Sim. Vem história aí. Temor, por exemplo, eu não tinha medo do meu pai, mas eu respeitava meu pai pela posição de pai, e sabia que ele tinha respeito e autoridade sobre mim. Sim. Então eu temia e eu respeitava as coisas que ele pedia para fazer. E surgiu um passeio, acho que eu estava na 4ª, 5ª série, primeiro passeio que eu fiz sozinho. Vamos contar minha história aqui. Eu sou filho mais novo e eu sou filho único ao mesmo tempo, só não sou do meio. É do meio. Sou filho único do meu pai e sou o filho mais novo da minha mãe. Minha mãe casou 2 vezes. Então, pro meu pai, eu era o chorozinho, queridinho, não sei o quê. Da minha mãe já era a raspa do tá, já era o último, tá, tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu fui para pedir para ele, para deixar eu sair pela primeira vez com o pessoal da escola, eu tive receio, eu tive temor. De ouvir uma resposta negativa. E, de alguma forma, pela posição de pai, ele falou, não vai, porque não sei o quê. Eu tive esse temor. E aí eu fui falar com o meu irmão, fui falar com o Nelson. Tem uma excursão da escola, vai ter tal dia, a gente vai com as professoras, vai para tal lugar em São Paulo, assim. Você não pede para o pai deixar eu ir? Aí eu peço, claro, mas ele não vai deixar. Mas ele foi com jeito, ele pediu, olha, eu
deixa ele ir e tal, a escola e tal. Meu pai falou, por que você não pediu para mim? É muito mais fácil, ir direto? A fonte, precisou de intercessor? A fonte é Deus. A gente não tem que ter medo de Deus, tem que ter respeito, reverência. Confiança. Então, confiança. Então vai direto, pastor, ora por mim. Dirceu, olha, eu estou com um problema. A fonte é direta. Então, por que você não direto para mim? Deus fala para a gente às vezes, né? Por que você está pedindo para o outro orar para você? É isso. Então, isso aí é a questão do temor. Dirceu, eu lembrei de uma outra historinha, se você me permite contar. Pois não, vamos lá. Pois não, senhor. Quando você estava falando do sábio lá do Egito, sim. Eu escutei uma ministração essa semana de que não era uma instrução, uma ministração de coisas da Bíblia. Era uma ministração de uma pessoa que estava falando sobre sabedoria, mas como adquirir sabedoria secular. Mas ele falou uma coisa tão importante, tão interessante, que eu achei legal para compartilhar. Não, eu só esqueci de falar. Diga, agora você lembrou. Eu li. Não, é porque eu li aqui a respeito da ilustração do sábio e esqueci de citar o exemplo bíblico de próprio Jesus falando da parábola do rico avarento. Ah, tá. É, porque... Leia bem, você quer que leia? Muito versículos? Lucas 12, 16 a 21. 6 versículos? 6 versículos. Você quer que eu leia? Você quer ler? Leia aí, Dirceu, suave. Vamos lá. Pega um pouco de água aqui. Lucas. Depois eu vou botar a minha historinha lá. Marcos, Lucas, João. Vou ler na Bíblia de Jerusalém. Isso. 16. Tá aqui. O Dirceu falou que é a parábola do avarento. Do homem avarento. Do homem avarento. A Bíblia de Jerusalém coloca como não entesourar. Ó. Parábola do rico insensato. Isso. Aí o 16 fala assim, e contou-lhes uma parábola, isto é, Jesus contou uma parábola para as pessoas que estavam ali reunidas. Porque nesse momento que Jesus contou essa parábola, surgiu um entrave ali de uma pessoa que falou, Senhor, o meu irmão tem muita coisa, fala para ele dividir comigo. Falou, quem me constitui o juiz entre eu e vocês? Aí Jesus fala a respeito do entesourar bens aqui neste mundo. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou, já sei o que eu vou fazer. Demolirei os meus celeiros, construirei maiores e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Tudo que a gente quer fazer. Mas Deus lhe diz, insensato, louco, tolo, nessa mesma noite ser-te-á reclamado a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Às vezes a pessoa se firma tanto naquilo que ela possui e ela se julga prepotente, que faz o que quer. Se precisar eu tenho dinheiro, eu pago, eu resolvo. Mas para Deus isso não tem valor nenhum. Verdade. Porque vai ficar tudo aqui. A prata vai ser corroída pela ferrugem e vai ser roubada pelo ladrão. E aonde Deus exige, e de certa forma nos orienta que nós depositemos a nosso tesouro, é onde isso nada vai acontecer. Exato. Porque não vai existir mais ladrão, não vai existir nada. Somente o gozo da vida plena com ele. Ouro, coisas preciosas, vai ser lugar para a gente pisar, para a gente andar Exato. sobre. Vai ser tão desvalorizado que você vai andar sobre pedras preciosas. Exatamente. E ninguém vai ter preocupado em roubar a pedra do chão. Exato. Os valores vão ser mudados. O importante lá não vai ser coisa, não vai ser codificação, que nós falamos semana passada, vai ser comunhão. Gente. Comunhão. Exatamente. Comunhão. E aí você me deu gancho. Olha aí. Opa. Você leu a parábola do rico insensato? Sim. E para eu contar a minha historinha, eu vou começar com o final do versículo 15 do mesmo capítulo 2 de Lucas que você leu. Tá. Diz assim no final, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância. Eu lembrei desse versículo, mas fiquei em dúvida se era versículo. Possui. Eu ia falar, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Que ele adquiriu. Você falou isso. Está lá, Lucas 12, versículo 15, parte B. E a historinha que eu ouvi esse senhor contando é assim.
era um proprietário de uma fazenda e ele tinha muitos pés de várias frutas. E ele colhia frutas e ele vendia frutas. E parte dessas frutas caiu no chão. E ali perto da casa dele tinha 2 mangueiras, pés de manga, muito grandes, que todo ano dava muita manga. E caía manga no chão. E ele gostava que as pessoas que moravam perto da fazenda dele passavam lá. Pô, seu João, posso pegar aqui umas mangas? Pode. Ah, tá aqui, vou pegar aqui do chão. Pode pegar, levar manga. Tinha muita manga lá. E aí um senhor, para variar, vem um turista lá, né? Aí o turista viu aquela cena lá, passando por lá, tá pegando. Por que você não pega essa manga, empacota ela e vende também essa manga? Não, eu já vendo, eu já tenho bastante que eu vendo. Mas então você ia ganhar mais dinheiro se você vendesse essas mangas que caem no chão. Isso é lógico. Pro lado lógico é assim. Ah, mas tá bom. Então, eu acho que vou pensar em fazer isso. Posso dar resposta para você amanhã? Pode. Aí ele falou, vou pensar, vou ganhar mais dinheiro. Vou vender essas mangas que caem no chão também. Aí ele passou, falou, tem que pensar. Aí no final da tarde ele botou uma cadeira lá fora da casa dele e ficou lá olhando para a manga. Aí ele viu no final da tarde os bichinhos, os animaizinhos pequenos chegar lá, comia as mangas, pegava a manga, o macaquinho pegava a manga, o saguizinho, pegava a manga, vinha os passarinhos, vinha isso, aquilo, tudo ali, aquela festa, aquele barulho gostoso de pássaro, disso, daquilo, tudo comendo a manga que estava no chão. Aí ele falou assim, puxa vida, não posso tirar essas mangas daqui desses meus bichinhos aqui. Mas ele pensou, amanhã cedo eu vou acordar, não vai ter nada dessa bagunça, entre aspas, aqui desses bichos, eu vou verificar. Acordo bem cedinho. Acordou cedinho, de novo, os passarinhos cantando, tudo ali comendo, um brincando, correndo atrás do outro, pegando manga, comendo manga e tal. Eu não vou ter mais isso. A lógica, eu vou ganhar dinheiro se eu vender essa manga, e era bastante. Mas vai trocar a alegria da natureza por um bem que pode ser corrompido, né? O afetivo, né? Quando é que eu vou ter isso aqui de novo? Então, a nossa vida não é em só ter, adquirir, comprar. Dirceu, lá em Provérbios, que é o título que a gente está lendo, que é o título não, que é o tema da nossa lição, o texto principal da nossa lição, ele fecha assim, Dirceu. Primeiro ele fala assim, ó, vem conosco. Quando ele fala vem conosco, os ardilosos convidando as pessoas para ir fazer coisas ruins. Sim. Aí o conselho de Salomão nos Provérbios, ele fala, não os acompanhe em seu caminho, é caminho de destruição. Tá? Aí do versículo 20 até o 33, é a sabedoria exortando a gente, tudo que a gente ganha se a gente não segue, não agrada, não teme ao Senhor. Está aqui relacionado em Provérbios 1, 20 até o 33. Utilizado de maneira errada. Né? E ele fecha assim, Dirceu, não é fechamento não, mas ele fecha assim, ó. Mas quem me escuta, ou seja, escuta a sabedoria, escuta a Deus, escuta os ensinamentos do Senhor, permanece em segurança, habita, está tranquilo, sem temer, sem temor do mal. Olha que não é melhor isso do que ficar a consciência pesada, né? Entendeu? É a questão de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que o dia de amanhã pertence a Deus e que Ele já proveu tudo para você. Tudo bíblico. E para dar orientação para você, a gente fala, esse texto fala das consequências de quem não segue, não teme ao Senhor. Provérbios 3, versículo 13 até o 18, fala das alegrias do sábio. Leia depois, Provérbios 3, 13 até o 18. Fala, Dirceu. Você falando a respeito de sabedoria, de conhecimento, eu lembrei aqui que eu tinha feito uma separadinha aqui sobre as duas coisas, sabedoria e inteligência. E você falou o negócio de coração aí, que você não fica com a cabeça pesada depois, e consciência. Isso tem muito a ver com a sabedoria. Exato. A definição, o homem sábio, ele é otimista. A sabedoria traz consigo uma visão muito positiva da vida, das pessoas e da realidade. Ela é a arte de saber o que é mais importante em cada momento e aplicar respostas e estratégias apropriadas para garantir o bem-estar
para nós mesmos, ou seja, para si mesmo, e acima de tudo para os outros. Então, ela não é uma atitude egoísta, isso é sabedoria. Essa é a chave real. Ela possui um senso de espiritualidade. E a inteligência, por outro lado, ela é a capacidade de raciocinar mental, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e capacidade de apreender a verdade. Só que a diferença da inteligência com a sabedoria é que ela não, por ser razão, por ser racional, às vezes ela não entra muito no aspecto de, posso prejudicar o outro. Afetivo. Uma é mente, outra é coração. Outra é coração. Isso. Então é nesse sentido. E a inteligência, ela vem da raiz lá do latim, lego. E eu creio que vocês já, quem aqui nunca brincou com lego, naquelas pecinhas plásticas, retangulares, quadradas, que são bloquinhos que vai te estimular a você treinar sua inteligência para montar alguma coisa com aquilo ali. Elas separadas, você olha assim, é um monte de bloquinho. Mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, Deus me permitiu isso, e eu fui em Nova York, em Manhattan, em 2015, e visitei a loja da Lego. Eles montaram a Torre Eiffel todinha em Lego. Você olha de longe, você não vê que é, mas você chega perto, você vê que é um Lego. Mas milhares de bloquinhos montados. Então, o que acontece? Assim é a nossa vida. A nossa vida é feita de vários fragmentos que você vai colocando um ao outro e no sentido real vai dar forma. Essa forma vai ser em função da tua sabedoria que foi usada para montar aquilo ali. Se você pode tanto fazer uma coisa parecer ruim como uma coisa parecer boa. Se o seu coração for puro dentro de Deus, essa sua vida que você vai montar com essas pecinhas ao longo do tempo, que são os seus legozinhos da sua existência, vão ser em função daquilo que você tem no coração. Aprendeu com a sua vida, a sua experiência. Tem no coração. A sua experiência. Então, na hora que eu li o negócio do Lego, eu lembrei disso. A nossa vida é formada por pedacinhos. Desde quando você nasce até a sua término da sua existência terrena, porque a gente fala em eternidade, é término da vida terrena. Você montou uma visão sua, que muitas vezes a pessoa fala, fulano deixou um legado. Às vezes esse legado não é agradável, mas tomara a Deus que cada um de nós tenha um legado agradável para a posteridade. E legado vem do latim? Lego. Está construindo. Pecinhas. Eu não tinha pensado nisso, você é esperto, hein? Peguei aqui. Para a gente fechar, Dirceu. Pois não. A diferença de teoria e de prática, né? Não a diferença, mas para o grego as coisas estavam muito mais na mente, no intelecto, né? De conhecimento. Para o hebraico, graças a Deus, nós temos uma raiz, nosso pai Abraão, né? Da linhagem pela de Abraão, fé, pela fé. O hebraico não, Dirceu. O hebraico, a essência do hebraico é experimentar, é se envolver com o que se está estudando. O conhecimento de Deus para o hebraico, Dirceu, é fundamental. Relacionar com Deus era muito mais importante. Ou seja, a verdadeira sabedoria para o hebraico, para o povo hebreu, estava em ouvir a Deus. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouvir a Deus, só uma brechinha de nada para você não perder o fio da meada. Quem logo no princípio ouviu a Deus na passagem da virada do dia? Adão, no paraíso. Deus passava no final do dia para falar com Adão e Adão ouvia a Deus diretamente, coisa que nós ansiamos hoje pela fé, de um dia estarmos ouvindo essa voz. Vinde benditos do meu Pai, exatamente, vamos sim. Então, reforçando aquilo que eu falei semana passada e a gente fecha com isso. Se para o hebraico o temor, a essência, temer a Deus é o princípio de todas as coisas, para a gente também tem que ser. E assim, não precisa mandar recados, eu não preciso mandar o meu irmão pedir para o meu pai pela minha inscrição. Por que você não pede para mim? Vai direto na fonte, vai direto falar com o Senhor, vai direto falar com Ele, que Ele ouve e te dá. Fechamos, Dirceu? Eu gostaria de fechar com uma frase de um grande
gênio da física conhecido como Albert Einstein, Albert Ernesto, que nasceu em 1879 e faleceu em 1955, 76 anos de idade. Albert Ernesto. E ele fez muitas proezas no avanço da física. E segundo a história que eu dei numa pesquisada aqui, ele não era muito favorável à bomba atômica. Ele escreveu umas cartas para o presidente dos Estados Unidos na época, e o presidente morreu antes de ler as cartas, não deu. Mas o próximo presidente, que era o Truman, leu as cartas, e a carta era no sentido de evitar-se o conflito atômico. Sabedoria era para ser usada para o bem. E ele criou a bomba atômica nos Estados Unidos, e depois foi lá para Hiroshima e Nagasaki e destruiu tudo. Então essa não era a intenção dele. E ele fez uma seguinte citação, achei muito interessante: quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Não precisa dizer mais nada. Quando você conhece os pensamentos de Deus, o resto passa a ser detalhe, porque você vai saber da essência, como o Dário colocou aqui, que o judeu preza muito. Isso. A essência, a verdadeira origem das coisas. E outra frase que ele colocou, achei muito bacana, muito interessante. Alguém perguntou para ele: Einstein, qual é a definição de luz? Porque toda a teoria dele da relatividade é a respeito da velocidade da luz, todo esse compêndio. E aí ele pega e responde para a pessoa: luz é a sombra de Deus. Se nós entendemos hoje, pelo aquilo que nós aprendemos na escola, em ciências, que a luz é algo assim, pá, tá ali, muito rápido, muito rápido. Milhões de segundos ela viaja no espaço. E nós entendemos que a luz serve para iluminar. E Einstein responde que a luz é a sombra de Deus. E quando nós pensamos em sombra, a gente imagina uma coisa que é escura, não uma coisa que brilha. O que brilha causa sombra através de um objeto. E se a luz é sombra de Deus, imaginem a glória que é desse Deus, para poder fazer com que a luz seja sombra. Exato. Que Deus possa trazer muita iluminação na sua vida. Amém. Através desse estudo, através da leitura da sua palavra, e que essa luz nunca se apague na sua vida. Essa luz da sabedoria de Deus brilhe cada vez mais intensamente na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Semana que vem, Dirceu, vamos estar juntos, se Deus quiser. Lição 8. 8. Aí, sabedoria e simplicidade. Pode até ser que nós adiantamos algum aspecto aqui hoje. Falamos pouco. Pouco. Porque a pessoa que se julga sábio, ele jamais vai se julgar prepotente. A simplicidade tem que estar presente. Exato. Posso dar uma dica para vocês? Tinha um programa, 8800, tudo ou nada. A pessoa ia lá para responder perguntas de vários assuntos. E foi um tiozinho lá, eu falo tiozinho porque ele era um senhor já, estudou sobre as formigas. Ele foi o primeiro, acho que era acertar todas. Foi o primeiro a acertar todas sobre formigas. Começava com facinha, 8800, ele ganhou um prêmio lá, não sei. Isso na década de 70. Não é do céu o limite não, né? Mas é mais ou menos, estilo. Nesse estilo. Simplicidade, inteligência, sabedoria, formiga. Qual o tamanho da formiga? Vai aprender com a formiga, o provérbio fala, preguiçoso. Já viu um formigueiro por baixo da terra? O tamanho dele, como ele é? Gente, você pode jogar água que você não afoga a formiga. Não. Ela faz túneis tipo sifão. Sifão para sair de um lado e ela escondida do outro. Então, esse texto fala um pouquinho de assim, aprender com as coisas pequenas, mas são simples, que nos dão inteligência. Estou falando da formiga, que é um exemplo só, mas tem outras coisas para a gente aprender semana que vem. Sim. Amém, Dirceu? Domingo que vem, se Deus assim o permitir, estaremos aqui nesse mesmo local, e que Deus possa estar despertando o seu interesse em estar conosco novamente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um domingo abençoado para todos que nos assistem aí, ok? Em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.